no lugar do Pendura. Como é que é, maltinha? Bem-vindos aqui ao episódio número 5 do podcast No Lugar do Pendura. Mais uma vez sou eu, João Mirabal. Comigo está o Gonçalo São Marcos. Olá, boa tarde. O Pedro Marcos. Boas, pessoal. E connosco temos hoje, estamos aqui nas instalações da Concept Automóvel, o Tiago Macedo, trabalha na Concept Care. Olá, boa tarde. E vamos ter aqui uma conversazinha gira, interessante. E vamos dar um pontapé de saída. Pronto, Tiago, o porquê de começarem a trabalhar no car detailing? Bem, o car detailing é uma área em Portugal que ainda não está, quer dizer, está explorada, mas não é muito conhecida. Eu acho que sempre, desde pequeno, todos os rapazes, a maioria dos rapazes gostam de carros, não é? E o nosso foco sempre foi tratar bem esses carros. Eu lembro-me de ser pequenino e andava sempre a limpar os carros e quando brincava com eles, depois tirar impressões digitais e não sei o quê. Bem, eu acho que às vezes as coisas também têm que nascer connosco, mas foi esse o grande impulso que eu tive, que me levou depois a criar a Concept Care, em parceria com o Eduardo Fraga, e para darmos aqui um rejuvenescimento aos carros que nós víamos que não estavam com aquela condição que nós gostaríamos, basicamente. Qual é que achas que foi o maior desafio passar para carros comunicáveis a coisas como essas que estão aqui? O maior desafio é nós tentarmos demonstrar aos clientes, ou seja, aos proprietários dos carros, que esses próprios carros necessitam de cuidados. Porque há muita gente, nós trabalhamos com um segmento já alto, mas há muitas pessoas que estão-se a borrifar se tem um risco, ou se tem uma moça, ou se as jantes estão raspadas. Eu acho que esse é o maior desafio. É uma questão de comunicação, dizer, olha, você tem este carro, é fantástico, eu adoraria ter, quem me dera, mas não consigo. Eu gostava de o deixar melhor que novo quando foi levantar ao stand. Para mim, eu acho que essa é a maior dificuldade, é essa comunicação. Porque nós não fazemos nenhuma alteração às características do carro. Nós aprimoramos-las. E isso as pessoas às vezes não... Parece quase, quem não conhece, parece ali quase magia negra, porque a mim, por incrível que pareça, pagam-me para eu fazer o máximo possível nos carros, ou seja, ter o melhor resultado, tocando o menos possível. Deixando sempre, sei lá, uma boa espessura do verniz, tentando fazer o mínimo, mas com o melhor resultado possível. E isso é complicado. É complicado as pessoas verem isso. Achas que, no início, obviamente, estavas a dizer que tens um bocado de dificuldade, se calhar, em chegar às pessoas e perceber, ou fazer as pessoas perceberem essa necessidade que existe, em manter, no fundo, que são peças de arte, não é? Muitas delas. Tu achas que agora já tens, os clientes já sabem para que é que vêm, já é mais fácil ou continua a ser, especialmente clientes novos, continua a ser difícil? Não, agora é um pouco mais fácil, até porque quando tu entras no mercado, a Concept Care tem 3 anos, 4 anos, há empresas que têm muito mais longevidade nesta área e tu começas a ter um nome, não é? Começas a ter uma reputação e ter que fazer sempre as coisas bem feitas e as pessoas começam a reconhecer isso. Porque imagina, pensa, se tu tivesses um carro de 250 ou 300 mil euros, tu deixavas o carro comigo sem me conhecer, é complicado, não é? Portanto, tem que haver sempre esse background. E esse primeiro impacto é o que eu acho que é o mais difícil para nós conseguirmos entrar no íntimo da pessoa, não é? Porque não é qualquer pessoa que o faz. É complicado. Se pensarmos nessa perspectiva já de valores, já as coisas já são mais complicadas, não é? Eu acho que é isso. E já te passaram certamente muitos carros pela mão, não é? Temos aqui alguns, dá para ver aqui alguns. Nós hoje estamos privilegiados aqui, não é? Nós éramos para ter tido já esta conversa, não tivemos porque um dos meus filhos estragou-me o computador e foi complicado. E depois surgiu a ideia de filmarmos aqui, eu acho que foi uma boa ideia. Nós já estávamos com vontade de... Dúvida que foi uma boa ideia. E eu, no fundo, também quero que vocês se sintam bem, não é? E passaram-me alguns carros pelas mãos, sim. Não tantos como aqueles que eu desejaria, que já tivessem passado, mas a minha avó dizia uma expressão que era César o que é de César. Ou seja, o que for para nós, será para nós. Eu posso dizer alguns, por exemplo, já trabalhámos no 812 Superfest, no Ferrari, o Lamborghini, eu acho que vocês viram no Estoril, no Cars & Coffee também acho que viram, o Aventador SV. Aqui atrás de nós temos o 964 RS, é o segundo que nós fazemos. Trabalhámos num carro de um cliente muito especial nosso, um Dino,
portanto já... E para quem algumas- quiser ver o do Dino, eu penso que há o Sim, vídeo no Nós YouTube, temos certo? um vídeo no nosso canal de YouTube da Concept Automobile, de tratamento do Dino e do 964 RS, mas cinzento, em vez de... Este é um Touring, nós tivemos não sei se à altura era um Club Sport, eu acho que era um Club Sport. Gostaria de ter muitos mais carros para tratar bons, não é? Que esse é o objetivo. Quando nós trabalhamos sempre para atingir a perfeição, nós gostamos sempre de trabalhar com o melhor, mas com calma, com calma, com calma. Se foi só alguns, já passaram mais também. Sim, agora falaste de alguns dos melhores carros que passaram. Qual é que achas que foi o melhor que cá passou? Tentando ser imparcial, mas não sendo, qualquer Porsche que nós tenhamos nas nossas instalações, para mim, é sempre favorito. Qualquer Porsche. Mas eu presumo que talvez o Ferrari 812 Superfast foi o melhor em termos de valor, não é? Também tivemos um 458 Speciale, também é um carro fantástico. O bom disto é que nós, de vez em quando, temos o privilégio de conduzir esses mesmos carros, ou entregar ao cliente, ou ir buscar a casa dele. Portanto, também é bom. Mas talvez o melhor, talvez o 812 Superfast. Apesar de eu ser mais homem de Porsche, gosto mais. O nosso último convidado também era um homem de muitos Porsches. Gosto mais. Lembrar disso, o Vasco também tinha, acho que é curioso. São muito versáteis. Nós, por exemplo, um GT3 RS, um Porsche 911, um 991 ou 991.2 GT3 RS é um Porsche muito vocacionado para a pista, mas dá para fazermos um daily com aquele carro, é fantástico. É fantástico. A versão é uma versão já hardcore e mesmo assim continua a manter a versatilidade. Eu acho engraçado, por acaso, eu quando era mais pequeno, eu sempre gostei de carros, né? Mas quando era mais pequeno também não sei porque os Porsches nunca me atraíram muito, talvez um bocado por serem talvez mais anónimos do que Lamborghinis ou... Eu acho que os Lamborghinis e os Ferraris são mais exóticos. É exatamente O isso. Porsche, apesar de ser mais comum, para mim sempre tem um espaço especial no meu coração. Atualmente, a minha experiência fala, uma pessoa, à medida que vai ficando mais velho, vai percebendo o valor que algumas destas peças que o Porsche faz. Estamos a falar de peças com alguma idade, ou mesmo as peças recentes, primeiro a identidade que se mantém, e depois eu acho que se vai percebendo as pequenas coisas dos carros. E vamos percebendo que há algo muito mais do que aparenta estar. Sim. Por exemplo, agora pergunto-vos eu, qual é o Porsche que vocês mais gostam? Se pudessem ter um Porsche para o resto da vida, qual era o que escolhiam? Isso é uma pergunta muito complicada. Só um. De todos os Porsches que vocês conhecem, dizem, pá, era este. Já tenho a minha resposta. Já? Ok. Eu posso começar então. Não seria nada prático, Ok. mas seria o Carrera GT. Carrera GT. Não era prático, mas se tivesse um desses, também se calhar tinha um 911 na garagem, mais prático. Ou um Cayenne ou um Macan, algo do género, mas o Carrera GT seria o carro de sonho. Pela raridade, pela beleza, por tudo o que rodeia aquele carro. É incrível. Tivemos foi vendido, acho que para o Mónaco, um Carrera GT. Acho que foi vendido para o Mónaco. Tiveram a oportunidade de trabalhar? Não, nós não trabalhámos, ele esteve só connosco, nós só o lavámos e depois ele foi vendido. Foi de reboque para o Mónaco. Especial. Mas agora não lançaste uma. Por exemplo, um modelo que vocês pensam assim, pá, eu só podia ter este carro para o resto da minha vida. Eu gosto Porsche. muito do Widowmaker, na altura do Turbo S. 900, assim. Exatamente. Sim. Gosto muito, não sei porquê, se calhar. É que não dá uma esperança de média de vida muito alta, mas acho que é um Porsche muito engraçado e muito bonito. Eu posso-vos dizer, na minha perspectiva, aquele que me enche completamente as medidas é um 911, um 993 4S. 9934. Um 993 4S. Eu quando era pequenino tinha um da Burago, pá, adoro o carro. Exatamente, é tipo aquele que chegou agora ali, mas aquele é cabrio, é um Carrera 2, acho eu. 993 4S, se vocês tiverem a oportunidade depois, quando chegarem a casa de ver, é fantástico. É mesmo um carro fantástico. Já conduzi, para mim é o melhor Porsche de todos os Porsches. Nem sei, eu acho que pela identidade, não sei, qualquer coisa do final dos anos 70, talvez. É? Mais pelo estilo e pela identidade dos carros, acho que é uma coisa que me agrada imenso. Já tive a oportunidade de visitar o Museu da Porsche. Obviamente, vemos lá máquinas que foram em Le Mans e tudo mais. Claro. Eles têm lá um Speedster também. Sim, tivemos um. Cor do ano, um vermelhinho. Trabalhámos Também no... acho que é muito especial. Sei lá, uns 3.0 também. Se calhar 3.0, não sei. Tem muita escolha. É difícil. É difícil escolher. Acho que uma pessoa olha para um e pensa, ok, é isto que eu quero, mas depois
eu subi, no museu subi, estava lá o 3.0 e depois vi o Spitzer e pensei, isto não tem nada a ver uma coisa com a outra e depois, ok, não sei o que. Porque acho que cada coisa que se vê é mais especial. Mas não sei, se tem aqui um 3.0. Mas é uma pergunta com rasteira, porquê? Porque é muito difícil nós escolhermos um Porsche, mas se eu vos perguntar, por exemplo, Lamborghini ou Ferrari, qual é que teriam, vocês conseguem, porque a Porsche há muita variedade, desde de um Série G, agora o 992, há uma parafernália enorme de carros que nós pensamos assim, pá, era este, não, afinal era aquele, não, eu gostava era daquele. E estamos só dentro da mesma marca. Eu acho que é isso que cativa as pessoas que compram os Porsches, neste caso. Isso é engraçado, porque voltamos ao último convidado outra vez e o Vasco disse que tinha um cliente que tinha 14 Porsches numa garagem. Ou seja, o cliente claramente, gosto daquele, aquele é prático, aquele também é prático. Temos um cliente, trabalhamos apenas num carro dele, mas também ele tem vários Porsches, se calhar até é a mesma pessoa. Não sei. Eu sei o nome, mas não vamos dizer como é óbvio. Não podemos. Mas provavelmente será a mesma pessoa. Mas pronto. Então estamos aqui a fazer escolhas difíceis e remete-nos um bocadinho, falas de vários projetos que vocês já tiveram. Qual é que consideras que foi o projeto mais difícil? Pelas condições em que o carro chegou, ou se calhar por exigências dos clientes, ou mesmo... Pá, muito sinceramente já tivemos vários. Porque imagina, aquilo que nós fazemos, que simplesmente, para quem vê, está ali aquele maluquinho a limpar o carro, ou a polir o carro. Muitas vezes diziam-me, vais gastar a tinta todo ao carro, que eu andava sempre de volta do meu carro. Parecemos os maluquinhos, não é? Às vezes as pessoas olham e dizem, mas isto já está bom. Nós tivemos agora, foi entregue ontem, curiosamente, um Rolls Royce branco, que o branco normalmente é uma cor que esconde sempre os defeitos mais, o preto e as cores escuras evidenciam mais os defeitos. E tivemos volta do carro e o cliente veio cá e o carro ia a meio. Nós íamos a meio trabalhar no carro. E o cliente diz, posso levar o carro? Ainda não está pronto. Não está, coisa que nós às vezes continuamos a ver os defeitos que o carro tem e outras pessoas não conseguem ver. Portanto, isso é uma pergunta também difícil, porque nós lidamos, no nosso trabalho, lidamos com egos. Nós estamos a lidar com o ego do cliente, que é, pá, eu tenho este carro. Nós explicamos ao cliente exatamente os problemas que nós vemos que o carro tem, apesar de não ser nada de extraordinário. E depois temos que satisfazer essa necessidade. E aí é que entra o ego do cliente. Então, mas ainda tem isto ou tem aquilo? Nós dizemos, olha, só isto sairia se fosse repintado. Então, mas não disse que isto saía ou que isto ficava bom. Portanto, há aqui uma complexidade. Mas, em termos de, não é dificuldade, mas de stress no trabalho que nós fizemos, provavelmente o Dino. Porque é uma peça rara. Eu posso contar um episódio com esse carro, depois do carro estar finalizado. Aliás, quando o cliente foi entregar o carro, disse-me, pá, Tiago, este carro é muito sensível, façam o que fizerem neste carro, não o liguem aqui. Porque nós, imagina, o carro desce nas nossas instalações, lavamos o carro, depois metemos o carro no elevador, depois voltamos a lavar, por aí fora. Portanto, são percursos muito pequenos. Não ligues o carro, empurra, pá, assim, ok. Fizemos isso à risca, desligámos o corta-corrente, não ligámos o carro enquanto o carro esteve lá. Quando o cliente foi buscar o carro ficou, ele tentou 40 minutos que o carro ligasse. E eu, olha, nós não ligámos o carro, porque eu estava com receio que ele pensasse, pá, eu disse isto e agora eles fizeram o que quiseram. Olha, nós não ligámos o carro. Eu disse, Tiago, não te preocupes, isto é assim. Às vezes eu vou à garagem, tento ligar o carro para dar uma volta, mas depois desisto porque ele não liga. Portanto, talvez esse foi, em termos de stress, foi o trabalho mais estressante que nós tivemos, pelo valor do carro, pela história do carro e por aquilo que nós tínhamos combinado com o cliente fazer. As jantes são em magnésio, por exemplo, as jantes foram para reparar quando regressaram. O magnésio, nós vemos os defeitos todos que estão por baixo da jante. Parece ferrugem, mas não é ferrugem, é mesmo assim. E nós pensámos, pá, isto não está bem, não sei o quê. Foi muito estressante esse trabalho. Lá está, é um carro muito largo, um carro que carrega alguma dimensão e não só para vocês, como tem pessoa que está a trabalhar no carro, que no fundo está a cuidar do carro naquele momento e a responsável pelo carro naquele momento, mas também, lá está. Eu acho que se tivesse a oportunidade de ter um na garagem também. Descobrimos várias coisas. Descobrimos que o carro era amarelo e tinha sido repintado de vermelho. É engraçado. Okay. Então, mas já agora, como é que descobriram isso? Quando os carros são pintados em fábrica, é pintado aquela cor, ponto final. Quando se faz uma repintura, há zonas que o pintor não chega. Por exemplo, painéis que provavelmente podem não ser desmontados para repintar.
e nós reparámos debaixo de uma borracha, de um tapete, não sei onde, à frente, que o carro era amarelo. Que o carro era amarelo e a cor era amarelo e tinha sido pintado de vermelho. O cliente já comprou vermelho. Mas é engraçado, porque fazemos um bocado de trabalho quase de CSI. Quando nós vemos um risco, pensamos, epá, o que é que pode ter acontecido aqui? Alguém colocou uma caixa, alguém passou, riscou, raspou. E depois é isso que nós temos que desmontar essa cena, perceber, ok, foi isto. Então como é que nós podemos corrigir isto desta forma? Então, e ao Tiago, uma pergunta. Eu também inicialmente achei um bocado estranho, quando descobri este mundo do detailing, descobri um bocado estranho o facto dos carros saírem do stand, novos, quando feitos, por exemplo, na pintura. Que é uma coisa que acontece, a maior parte das pessoas não ligam ou não dão conta, mas é uma coisa que acontece. E se formos agora ver um carro novo, ele provavelmente é defeito na pintura. Achas difícil explicar isso às pessoas e a necessidade de arranjarem aquele problema em si? É fácil explicar isso, vamos perceber todos agora porquê. Quando um carro sai de fábrica, a primeira coisa que fazem ao carro é pôr aqueles plásticos nas rodas, no capô, nos guarda-lamas, em todo lado. Os carros são transportados de fábrica até ao destino, não é? Muitos deles vêm de barco, vêm de comboio. Até acho que houve uma história que não sei quantos, 911, tinham... Perderam-se no mar. No mar, exatamente. Imagina, um carro que vem de comboio, vamos dar este exemplo. O carro chega ao stand, eles tiram os plásticos, certo? Os plásticos têm uma espécie de uma cola. Para tirarem a cola, têm que raspar essa cola. Nós não raspamos, não é? Mas pronto, criam um defeito, criam riscos na pintura. Carros que não venham completamente tapados. Nós tivemos um caso de um Alfa Romeo 4C que vinha num pijama, o carro foi descarregado nas nossas instalações, era um pijama autêntico com feixes, portanto vinha completamente tapado, mas um carro que não venha apanha contaminantes, contaminação na pintura. Por isso é que os carros são novos e nós trabalhamos com vários produtos que reagem a essa contaminação, ficam com uma cor púrpura, já devem ter visto vídeos na net disso, que é, por exemplo, estão a limpar as jantes e as jantes ficam púrpura. É um produto que reage a essa contaminação. Essa contaminação é grudada na pintura, ou neste caso no verniz, ou nas superfícies, no transporte. Quando o carro chega até ao cliente, ele já tem contaminação, já está arriscado porque alguém no stand, ou sei lá, num sítio qualquer, tirou esses plásticos e o riscou, ou pior, quando os carros estão em showroom nos stands, as senhoras da limpeza vão com espanadores que limpam as rodas e limpam o carro, limpam tudo, estão a causar danos também. Nós tivemos um cliente com uma Mini Clubman, uma John Cooper Works. Falámos com ele por telefone, disse, pá, tenho este carro assim, gostava de fazer um polimento ao carro. Nós aconselhamos sempre a virem ter connosco, mandarem fotografias, ou preferencialmente virem ter connosco. Por uma coisa é, se eu te dou um valor por telefone que não te conheço de lado nenhum, dou-te um valor e digo, pá, para tratar do teu carro é X. Quando chegas até mim e eu vejo o carro e digo, pá, é difícil dizer, olha, afinal não é X, se calhar é mais 300 ou 500 euros. E tu pensas, agora já me apanhou, quero-me enganar, portanto é sempre complicado. Então nós fazemos isso, olha, pedimos que venham às nossas instalações, nós avaliamos, vemos o carro e tudo mais. E nós vemos que o carro já não está em perfeitas condições. Agora, esse cliente do Mini que eu estava a falar, o carro veio, o carro estava horrível, estava arriscado de uma ponta a outra, depois até posso mostrar as fotografias. E nós dissemos, olha, não dá para fazer aquilo que nós tínhamos programado, vamos ter que aumentar aqui o tempo que o carro está nos nossos cuidados e, consecutivamente, o valor, não é? Nós trabalhamos tempo, hora. Quanto mais horas tivermos de volta de um carro, mais caro será. E como o carro era recente, tinha 100 km, julgo eu. Entretanto, o cliente foi reclamar à marca e, em princípio, eu acho que eles cumpriram com a função deles, mas é sempre complicado. Ou alguma coisa que nós vejamos e o cliente percebe, não é? Porque uma pessoa diz, não, compra um carro novo, é novo, não preciso nada disso. Pois, isso é que se torna estranho, não é? Já dá tanto dinheiro para um automóvel e depois ainda ter que gastar mais algum, porque, é assim, isto não deve ser muito barato, não é? Por assim dizer, ainda dá trabalho. Eu posso dizer, nós temos um serviço que é o nosso New Car Detail, que é nomeadamente para carros que são novos e que nós tratamos dele, que é exponencialmente mais baixo do que o serviço. Imagina, eu estou 2, 3 dias de volta desse carro. O que é que nós fazemos? Uma correção simples de pintura, resumidamente, e depois aplicamos uma proteção cerâmica na pintura. O carro está pronto. Se eu tiver que fazer toda uma correção mais aprofundada num carro que tem, sei lá, 1 ano, ou 2, ou 3, ou o que seja, um carro que tenha sido negligenciado, eu vou perder 2, 3 semanas de volta desse carro. Portanto,
as pessoas estão a ficar mais consciencializadas em relação a isso, mas há pessoas que pensam, não, pá, o carro é novo, eu não preciso. Mas depois quando nós vemos um carro que é tratado, que tenha exatamente o mesmo número de quilómetros, a mesma idade, e um carro que não é tratado, nós pensamos, epá, aquele está novo. Porquê? O engraçado é isso. Há outras pessoas que não, que pensam, não, eu quero tratar do carro desde novo, porque depois não quer estar a gastar dinheiro em excesso para depois ser tudo feito como deve ser. Há tudo, há tudo. Estivemos a falar daqueles carros muito caros como o Superfast, como o 450 Speciality, temos este aqui à volta, mas também reparei que tem ali um Peugeot 2008. Qual é que foi o carro mais barato, digamos assim, que já trataram aqui? Não é que não mereçam todos, não é? Porque os carros sim, merecem. todos merecem. E é verdade, no fundo também, basicamente é quase como se fosse um clichê, não é? É aquela conversa do ego, nós estamos a trabalhar o ego da pessoa, a gerir o ego da pessoa. Nós tivemos uma vez, não foi o mais barato, mas a história mais engraçada, um 106 Rally. Sim. Um MK1, o quadrado. E o cliente não queria deixar o carro connosco porque era o pior carro. E eu dizia, pá, eu adoraria ter esse carro. Portanto, para mim não me faz confusão nenhuma, porque eu adoraria ter, exatamente assim, o carro é fantástico. E é de Coimbra, é um cliente nosso de Coimbra. E ele disse, pá, Tiago, eu sinto-me mal deixar o carro aqui. Tínhamos lá um McLaren, um 650, acho eu, e tínhamos lá outra coisa qualquer. E ele, pá, Tiago, já viu? Eu até tenho uma fotografia no Instagram com um carro, a fotografia, escrevi o David e o Golias, estão ao lado do outro. Mas sei lá, provavelmente não foi o mais barato, mas foi aquele que com o qual o cliente sentiu pior. Eu, como já disse, adoraria ter aquele carro, deixar lá o carro. E é um problema quando nós começamos a trabalhar com um segmento alto, que não conseguimos depois chegar àquele target das pessoas que têm carros, aliás, como se calhar vocês e eu, carros banalíssimos, e que também gostariam e gostam e querem fazer. E nós fazemos também, nós não distinguimos. Há um bocado esse clichê, não é? Como é óbvio, dá-me mais gosto trabalhar num carro exótico do que num carro banal, mas o cliente do carro banal também vai pagar exatamente como o do carro que não é tão banal. Portanto, é tentarmos balançar as coisas. Nunca recusei nenhum trabalho, porque eu acho que isso era mau. Já me fizeram a mim, em tempos. Tratamos sempre toda a gente da mesma forma, porque, como eu disse, nós estamos a tratar do carro e estamos a tratar do cliente. E nós não podemos tratar uma pessoa melhor nem pior só pelo carro que tem. Não é? Claro. Exatamente. Não, mas isso é sem dúvida a forma certa de ver as coisas e aquilo que estavas a dizer, nós estamos aqui a ver e de facto temos aqui uma McLaren, um E-Type e temos um 2008 ali atrás. Temos ali um 116. Um 116, exatamente. E eu acho que, quer dizer, lá está, a experiência que se calhar vocês dão e certamente que as pessoas quando vêm, mas também voltam, não é? Sim. E acho que lá está, isso também é um símbolo e se calhar talvez um bocado um tributo ao vosso trabalho, à vossa qualidade do vosso trabalho. É o melhor pagamento que podemos ter, é no fim de um trabalho que nós façamos, o cliente sorrir e pensar assim, pá. Nós tivemos um caso, era um Mercedes, acho que era um 280, não sei, há bocado falaste no SL, eu não sei se era um 280 SL, que disse que era o carro era do pai e nós trabalhámos no carro e ele disse, pá, eu lembro-me do carro assim, era assim, quando o meu pai o conduzia, é assim que me lembro do carro. Isso para nós é gratificante, não é? É gratificante. Mas só para terminar essa conversa, se eu tiver lá vamos supor, o mesmo carro, um 850, um BMW 850, e se tiver lá, sei lá, um Série 4, basicamente são carros quase idênticos, um 420, vamos supor. Se for para fazer o mesmo serviço, claro que pode variar pelo tempo que eu estou no carro, mas se os carros estiverem no mesmo estado, se eu despender as mesmas horas a tratar dos carros, eu vou cobrar o mesmo a um e ao outro. Não seria lógico. Neste caso, depois temos o outro lado da moeda, que é, então eu por ter uma McLaren vou pagar mais. Okay. Exatamente. Há pessoas que chegam e dizem, pá, mas isto não é um Ferrari. Isso, ok, eu sei que não é um Ferrari, mas eu faria o mesmo. Estás a perceber? Portanto, é tratar toda a gente da mesma forma. Do vosso trabalho, e não do carro em si. Exatamente. Eu trato as pessoas como eu gostaria que me tratassem a mim. Portanto, a partir daí, se fizermos isso, há um respeito enorme. Acho que é o fundamental.
Então, ó Tiago, se calhar aproveitamos e passamos para o nosso jogo. Ok. Como tínhamos combinado, o nosso jogo de hoje é um jogo novo e vai consistir em... Tu vais contar 3 histórias, Ok. só uma falsa. Ok. Então, isto não vai ser por ordem, está bem? Não, claro. Mas pronto. É suposto nós tentarmos adivinhar. A caminho do Cars and Coffee, foi quando eu te conheci, tínhamos um rapaz a fazer uma sessão fotográfica na mala de um carro e tivemos que fugir à polícia. Basicamente, eu ia num 458, e depois também estava lá um GT3, um 911 GT3, estava um 190 SL e tivemos todos que fugir à polícia até chegar ao Cars and Coffee. E chegámos e não aconteceu nada. Outra situação foi quando nós trabalhámos num carro de um cliente, íamos entregar o carro ao cliente nesse próprio dia e partimos o carro e o portão aqui. Foi complicado, o cliente percebeu, mas foi complicado. O portão começou a fechar automaticamente, como os sensores dos carros são no para-choques. O portão começou a fechar, nós íamos de marcha atrás, partimos a mala, o aileron e o portão à frente do cliente. Foi complicado. Sei lá, são tantas que eu às vezes nem me recordo. Quando recebemos um dos primeiros carros que nós recebemos, encontramos um dildo dentro do carro. E colocámos esse dildo, aquilo tem uma espécie de uma ventosa, estás a ver? Colocámos o dildo no capô e tirámos uma moça com o dildo. Essas 3 histórias foram marcantes. Agora tenho que saber qual é que é verdade ou mentira. Vamos dar já aqui shotgun a dizer que a terceira não é verdade. Pois eu também acho que. Que a terceira não é verdadeira. Não é verdadeira. Agora. Vamos ver as outras. Ui, não sei. Eu acho que sei qual é que é a falsa. Espera, ok. Fugir à polícia um gajo na bagageira. Não, aquilo foi. Nós íamos para o Cars and Coffee e ia um fotógrafo dentro da mala de um Golf, mala aberta, e ele estava a fotografar-nos. E a polícia viu, estava lá depois das portagens, estava lá numa curva, viu, e tivemos todos que fugir à polícia. Eu acho que essa é a falsa. Não tenho a certeza, mas eu vou dizer que é essa, vocês. Tu vais dizer que a primeira é que é falsa? Eu acho que sim. Eu acredito na tua... Quer dizer, a segunda também... A segunda... acreditas na do dildo? Eu acredito nessa. Já ouvi coisas piores. Eu acredito nessa. Até porque conhecendo-vos um bocadinho, eu acredito que você é capaz de fazer isso. Partir uma hora também. Isso pode acontecer. Eu também ir a sair sem querer o portão começar a fechar. Pois, isso pode acontecer. É possível. Eu acho que a falsa é a terceira. Eu também acho, só por ser tão caricato. Também acho que sim. Digo. Eu acho que a falsa é a primeira, diz. Então é assim, a do Range Rover, quer dizer, a do carro que se bateu é verdadeira. Fui eu próprio que bati. O portão, não sei como, começou a fechar automaticamente, eu não vi, e bati. O cliente percebeu, nós explicámos, quer dizer, são coisas que acontecem, é chato, mas tanto que acontece que aconteceu. Portanto, Como é que depois... Não, nós reparámos, comprámos peças, mandámos repintar e depois foi entregue na semana seguinte. Emprestámos um carro ao cliente para ele não ficar... Portanto, esta era a segunda hipótese, é verdadeira. A do dildo é verdadeira. Estava-se mesmo a ver que era A do dildo é verdadeira. verdadeira. A primeira, evidentemente... Sim. Quer dizer, não ficou excelente, não é? Mas cheio. Mas recuperar. Aquilo é uma ventosa, né? A parte de trás era uma ventosa e nós... Portanto, ninguém sabe disto, só nós agora. Espero que isto depois... Podes dizer em que carro é que foi? Não, talvez não. Se calhar é... Foi num BMW, mas eu já não me recordo qual. Ou num BMW Ok. ou num Mercedes, não me recordo. Ok, não me recordo. ok. Queres que eu diga o nome da cliente? Não. Pronto, e a primeira, evidentemente, que é falsa. Sim, porque tu foste no M3CS, acho eu. Eu fui no M3CS. Pronto. Eu ainda me lembro. Ainda me Eu fui no lembro. M3CS. Já sabia. Tenho boa memória. Fui no M3CS. E os carros também não são nossos. Nós, aliás,
nem nunca faríamos tal coisa, não é? Quanto muito ter alguém a fotografar na autoestrada e, portanto, não fazemos isso. Nós andamos sempre, quando os carros saem daqui para serem expostos, ou no Estoril, ou neste momento, naquela altura foi no Cars and Coffee, nós vamos sempre com consciência do que estamos a fazer, não é? Portanto, não faríamos isso, como é óbvio. Mas a história, do dildo, eu não sei como é que é isto, como é que pensaste que era falsa. Pá, não sei, vi alguma hesitação a contar. Porque não, é lógico, é lógico. Pá, mas aquilo que estás a dizer agora, eu nem sequer, obviamente, nem sequer ponderei. Lá está, quer dizer, estar a fugir da polícia com carros que não são vossos. Pois, exatamente. Lá está, uma pessoa tem uma empresa e depois já não fugir da polícia com carros. Imagina que alguém me via, então, olha, tipo, estou a fugir, não é? Mas podia também não ser aquele fugir de virem com sirenes ligadas atrás, podia ser só, será que eles viram? Vamos igual. Não, até porque não Sim, se pode também andar. podia ser. também Exatamente, podia ser. até porque não podemos andar aí de mala aberta a tirar fotografias aos carros, não é? Também, pronto. Acho que também Para não- já é não proibido, deixa para de já é haver. proibido, mas nós andamos sempre de forma consciente quando andamos com carros de clientes, portanto. Só sabia porque tinha a ideia que tinhas levado o Já, o M3CS. M3CS, carro fantástico também, carro fantástico. Escrevi já um artigo sobre ele. A sério? Nós vimos um em Genebra, exatamente. Ah, ok, um carro fantástico. Exatamente. Foi apresentado. Exatamente. Vocês comprariam um M3 CS ou um M4 Competition? Se me dissesse um M2CS, eu comprava o M2CS. Agora entre um M3CS e um M4, Eu acho que é M3. M3. Eu compraria um M3 também. Acho que é M3. não mais sei. Eu tenho a versátil. ideia de tu dizeres que o carro era muito bruto. É muito Mas bruto. por outro lado, o M4 também é muito bruto. Pá, É. Não sei. Também é, sim, também é. Agora, os novos com aquela grelha, tenho uma discussão quase diária com um amigo meu, que ele é fã de M4s. Ele diz-me que o novo M4 e o M3, a frente, diz que está lindo. Eu digo, pá, isso parece um castor. Mas o que é verdade é que eu já olho para aquilo e penso, realmente já não está assim tão fora. Mas foi muito arriscado. Esse é um tema Foi muito muito arriscado. polémico. Não sei. É aquilo que estás a dizer, podia ser um bocado. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Pá, mas a mim não. Mas eu estou como o Tiago. Ainda não, mas vai. Mas vai, eu também cada vez que olho para as fotos até começo a gostar. Não propriamente aquela parte do escape com as quatro ponteiras, Não gosto. mas Três, a frente, acho que são só 3, acho eu. mas a frente até cada vez mais, não sei, é ver ao vivo. Aconteceu o mesmo, eu acho que também lembras-te quando fomos a Genebra e quando foi o lançamento do GT4 Porte do AMG e nós vimos e eu lembro-me que as novas linhas da Mercedes são um bocadinho mais curvas e eu acho que nas fotos não ficam tão bonitos e é preciso uma pessoa ver ao vivo. Eu acho que isso está muito a acontecer com as novas linhas É dos verdade, é automóveis. verdade. E como há muita gente a dizer, pá, é tão feio, nós vamos Exatamente. atrás dessa conversa, mas pá, acho que toda a gente que agora diz que não gosta vai gostar, inclusivamente eu, porque quando não houver mais senão aquilo, começas a ver mais na estrada, pensas realmente, e vês outro ângulo, dizes, pá, realmente é só a frente, mas o resto eu até gosto, porque a parte de trás e a lateral, o carro é lindo. É lindo, é O carro é lindo. lindo, o carro é Não, lindo. para trás, nada a apontar. O carro é Mas eu lindo. acho que, não sei, parece que estão um bocado desinspirados. Estamos a falar do série, não é o X2 que tem, ou o X1 também tem aquela É grelha. o sério. Não, sério. Série 1, Série um, série 1, sim, série um. série 1. Aquela, pá, é muito estranho. Não sei, não percebo aquilo. E depois no M3 e no M4 também. Mas eu acho que a partir do momento que metes atrás do volante, tu esqueces isso. Porque eu conduzi ainda a semana passada o M135i e eu vou ser sincero, eu sempre que entrei para conduzir o carro, fui sempre pela traseira, nem passei pela frente. Ou seja, nem me lembrei do pormenor. E depois eu fui para casa e fiquei a pensar no carro, estás a ver? Chegar a novas conclusões que é, pá, se não gostas da frente do carro, Dá a volta, dá dá a a volta. volta. Não, eu acredito que tanto o novo M3 como o novo M4, a nível de performance e prazer de condução, aquilo deve ser uma coisa mesmo muito boa. Até te Mesmo esqueces muito da boa. grelha. Exatamente. se põe em questão, né? Há coisas que tu sabes, tu olhas para aquilo e pensas, Sim, pá, é uma questão só estética. Sim. Yeah. Pronto, se calhar não é um carro que tu gostavas de ter na tua sala de estar, como um Ainda, Porsche ou uma ainda. McLaren, mas Sabe aqui um bom exemplo atrás? Mas aquilo que estavas a falar, dos Mercedes, da nova linha, mesmo tipo, nos Flashar, foi a primeira vez que eles introduziram, foi quando anunciaram o CLS. exatamente o novo CLS. E eu até pensei, isto está estranho, porque as óticas da geração anterior eram muito bonitas e tal, e agora obviamente uma pessoa olha, eu vejo classes A's, CLA's, GLA's antigos, e penso, isto não faz sentido. Yeah. E mesmo os E's aqui, pronto, já... E estamos a falar do CLS, agora uma pessoa olha para o CLS,
antigo. Não tem nada a ver. Pois é. Mas temos aqui dois exemplos de automóveis que mantêm as suas linhas ao longo do tempo. A Porsche e a Liuge. Yeah, Gui. Sim, eu vi, exato. Nós temos um Gui vermelho, um Cabrio, que está nas nossas instalações da Heritage, que é mais vocacionada para clássicos. O carro é de 85 ou 84, é exatamente aquele que está ali atrás, que é um 63 E as peças são novo. compatíveis. A parte Novo. engraçada é que as peças desses modelos para estes novos são compatíveis. Ok. Ou seja, dá para fazer diretamente os upgrades porque a marca, as peças encaixam umas nas Eles outras. fizeram um pouco aquilo que a Land Rover não fez com o Defender. Exatamente. É, Exatamente. é. Mas pronto. Pronto, então acabamos por aqui. Tiago, Ok. muito obrigado Pá. pelo convite e por estares aqui connosco um bocadinho. E obrigado pelo espaço. Obrigado eu. Isto É um basicamente privilégio. temos que agradecer, não é? Eu a vocês pela iniciativa de me terem convidado e o facto de estarmos aqui, eu acho que foi bem conseguido, eu acho que sim. Acho que Foi. em termos de background dos nossos episódios, isto é assim. Portanto, o episódio 6 tem que tentar superar isto. Pois, acho honestamente, quer dizer, acho que vai ser muito difícil, mesmo muito difícil, mas acho que sem dúvida, só temos a agradecer mesmo. Ora, essa, obrigado. Acho que foi uma conversa, uma excelente conversa, para perceber um bocadinho mais e o sítio onde estamos, cabe mesmo. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado, Tiago. E Obrigado, agora eu. vamos todos dar uma voltinha, vamos Vamos, escolher. podemos ir só arrumar isto e saímos todos. Exatamente, exatamente. Ok. Então vá. Tchau, pessoal. Obrigado, Fica uma bem. boa tarde. No lugar do Pendura.